Olá, construir relações no ambiente virtual, fazer trabalhos em salas compartilhadas. A educação digital veio para ficar. Ela ganhou força a partir da pandemia do novo coronavírus e vai muito além da utilização de ferramentas variadas dentro de um ambiente virtual. No Preservar a Lei, que começa agora, vamos falar sobre educação digital e descobrir juntos o que envolve essa transformação aqui no nosso país. A educação na era digital é um novo processo de ensino e aprendizagem que, além de utilizar os meios tecnológicos, também emprega processos mais dinâmicos no conhecimento. Ela teve início nos Estados Unidos no ano de 2000 e, desde então, já é uma realidade em quase todo o mundo. Suas possibilidades são enormes e o grande benefício desse tipo de educação é que ela proporciona aos educadores um universo imenso de métodos de ensino. O Brasil é a 42ª em educação digital entre 50 países. Suíça, Singapura, Reino Unido, Austrália, Holanda, Canadá, Estônia, Israel, Irlanda e os Estados Unidos lideram o ranking. O percentual de estudantes brasileiros de 10 anos ou mais de idade com acesso à internet subiu para mais de 88% em 2019. Apesar disso, mais de 4 milhões ainda não utilizavam o serviço e a maior parte era de alunos de escolas públicas. Quanto às normatizações, destaque para a Política de Inovação e Educação Conectada e para o Marco Civil da Internet no Brasil. Educação na era digital, desafios e novas oportunidades. Acesso a infinitas fontes de informações e recursos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Walter Capanema, advogado e professor de Direito Digital, e também com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e Conselho Nacional de Educação, Ivan Siqueira. Sejam muito bem-vindos. De acordo com a última pesquisa TIC Kids Online, 89% das crianças e adolescentes brasileiros de 9 a 17 anos estão conectados em todo o país. Isso equivale a mais de 24 milhões de meninos e meninas inseridos no mundo online. Ainda assim, quase 5 milhões vivem em casas que não possuem acesso à rede. Bom, professor, eu começo contigo. Quais são os principais desafios para que a educação online, para a educação digital, chegue a todos os brasileiros? Olha, são vários desafios, né? Primeiro, nós começamos tardiamente, outros países já têm pelo menos uma década de experiência, de esforço, de investimento nesse sentido. Um aspecto fundamental é, obviamente, a formação dos professores e professoras para que possam fazer esse trabalho. Conectado a isso, nós precisamos pensar em currículos, o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, isso implica em metodologias. E um outro terceiro aspecto é exatamente a questão do acesso, ou seja, todos os estudantes terem o acesso mínimo, tanto à banda larga quanto aos equipamentos, para poderem fazer. Então, na verdade, a gente precisa de um conjunto de ações para poder implementar isso no país todo. A gente tem a dificuldade das desigualdades que a gente já conhecia, que foram aprofundadas na pandemia, mas a gente tem outras que já vêm, obviamente, de muito tempo e que agora ficaram muito mais claras, né? Dr. Walter, em 2021 foi instituída a Lei 14.180, com a política de inovação e educação conectada. O que diz essa lei? Essa é uma lei muito interessante, muito importante, porque ela estabelece aqui os princípios e diretrizes para termos justamente uma infraestrutura de plataformas, de sistemas voltados para a tecnologia da informação. Isso é fundamental, especialmente no mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais conectado, né? O Marco Civil da Internet, que é uma lei muito interessante, ela estabelece os direitos e garantias dos usuários da internet. E essa lei conversa claramente com essa lei sobre inovação. Afinal de contas, no Marco Civil, a gente verifica a internet como um direito do cidadão. O cidadão precisa da internet para o exercício dos seus direitos, das suas garantias, para o seu trabalho e, principalmente, o que nós estamos falando aqui, para o estudo, né? O estudo digital, a educação digital, ela se tornou, digamos assim, quase que uma situação de emergência por causa da pandemia, assim como as audiências virtuais aqui no mundo do direito também surgiram com uma questão de emergência, mas eu creio que elas vieram para ficar. Professor, a educação digital é um caminho sem volta? Especialmente nesse mundo pós-pandemia que a gente vai viver, espero que em breve?
esse processo de digitalização, que aqui no Brasil agora a gente está falando muito em função da pandemia, ele já vem acontecendo em vários países. É só a gente observar o exame do PISA, os exames internacionais, as competências que são cobradas nesses exames. Então, já há evidências suficientes para a gente perceber. Ocorre que a gente não fez a lição de casa em relação a isso e nós estamos tentando correr atrás. Mas é bom que se diga que o que nós estamos chamando de educação digital no Brasil, sobretudo na pandemia, ela pode ser descrita, como foi feita, né, pelos estudos aqui na América Latina, pelo uso do WhatsApp em grande medida, ou seja, isso mostra a carência. Grande parte do que a gente chama de educação digital na pandemia, no Brasil e na América Latina, basicamente se referia ao uso do WhatsApp. Então, isso mostra a precariedade e as nossas dificuldades. Agora, o que nós precisamos fazer no sentido da digitalização da educação, desses processos todos, envolve muito mais do que isso. Envolve escolhas, envolve entendimento e, obviamente, envolve investimento. O problema do nosso país é que nós estamos atrasados. E por estarmos atrasados e por não termos para todo o país um projeto, né, nós estamos pagando o preço, porque nós precisaríamos e já teríamos condições de termos um currículo nacional. Nós estamos fazendo isso agora no Conselho Nacional, discutindo um currículo para a educação básica no que diz respeito ao ensino da computação, mas observe, outros países, inclusive aqui na América Latina e na Europa, já tem há 10 anos, já estão fazendo segunda ou terceira versão. Dr. Walter, quais são as estratégias para além da política de inovação que nós falávamos agora há pouco? Em relação às estratégias, é fundamental dar incentivo, dar manifestação, dar auxílio à criação de plataformas, à criação de sistemas, à criação de novas tecnologias. É fundamental termos isso. Isso é muito importante porque você não pode falar em ter um novo modo de ensino sem ter um novo modo de agir. Então, é fundamental termos novas tecnologias, novas formas com plataformas, com sistemas, e, principalmente, é fundamental ter aí uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E essa lei estabelece o seguinte, estabelece que o cidadão, né, que a lei chama de titular, esse titular ele tem direitos, né? Direito de que seus dados pessoais, seu nome, seu CPF, como ele trabalha, o seu perfil de aluno, todas essas informações são dados pessoais. E por serem dados pessoais, esses dados pessoais eles só podem ser tratados mediante situações legais específicas. E o que é mais importante, deve-se ter segurança. As empresas, as plataformas, as escolas precisam garantir a segurança dos cadastros dos alunos, dos dados dos alunos. Com a chegada da tecnologia, surgiram também novas formas de ensinar e aprender. Isso levou os educadores a buscarem possibilidades de integração das ferramentas digitais no processo de aprendizagem. Mas só as tecnologias não são suficientes para potencializar o conhecimento. O ensino híbrido foi a forma encontrada para resolver esse impasse. Vamos entender melhor como essa metodologia funciona? A tecnologia veio como facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online, possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino. Professor Ivan, na sua avaliação, quais são as vantagens do ensino híbrido?
Olha, é importante a gente, primeiro, fazer a distinção em relação às faixas etárias, né? Então, o que a gente observou no mundo todo, nesse período de pandemia, é que na educação infantil é muito difícil se falar em ensino híbrido, ou seja, em utilizar mecanismos online. É muito difícil, as crianças não respondem da mesma forma nos anos iniciais, ou seja, ali a partir dos 6, 7 anos de idade, as crianças elas têm muita dificuldade e esse processo se revelou de maneira muito simples um fracasso no mundo todo. Não se conseguiu aquilo que se almejava. É evidente que se você tem condições melhores, se você tem uma estrutura familiar mais adequada, condições, etc., você pode minimizar, mas de um modo geral, houve perdas consideráveis de aprendizagem, sobretudo nessas etapas iniciais, por conta das características das especificidades psicológicas, desenvolvimento, a criança aprende por imitação, tem a questão do afeto, então não dá para colocar isso em plataformas online. Quando a gente vai, obviamente, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, aí você tem mais ganhos, você tem menos dificuldades, desde que você tenha as condições mínimas que o doutor Walter colocou aqui, de conexão e de devices, de equipamentos. E também que você tenha o quê? Competências para poder usar esses equipamentos. Porque não basta você ter o computador e a conexão. A pergunta é, você sabe como estudar nesse outro ambiente, nessa nova metodologia? Você sabe como gerenciar o seu tempo? Você sabe quais disciplinas você estuda? Você sabe as ordens? O que isso implica? Isso implica uma nova metodologia, né? Então, agora, vantagens. Estudantes que não podiam ou não tinham contato podem rever a aula, podem rever o material. Se bem instruídos, eles podem diversificar e, obviamente, ter mais condições de refletir sobre eventuais dificuldades e, portanto, melhorar a aprendizagem de várias temáticas, de vários pontos. Então, você pode ter uma acessibilidade maior em relação à diversidade de tópicos, diversidade de abordagem, diversidade de fontes de informação e assim por diante. Doutor Walter, o artigo 26 do Marco Civil da Internet trata do dever do Estado na educação. Explica para a gente como é que devem acontecer as práticas educacionais para garantir a segurança e a construção no exercício da cidadania, promoção da cultura e desenvolvimento tecnológico. Vejo que esse artigo 26 do Marco Civil é um artigo que, infelizmente, ele está muito esquecido naquela parte final da lei, mas ele é um artigo muito importante, porque ele traz para o Estado uma responsabilidade muito grande de cuidar da educação digital no Brasil e cuidar num ponto fundamental, que é a cidadania digital. E quando se fala em cidadania digital, é saber exercer os seus direitos e principalmente os seus deveres online, saber acessar os portais de transparência governamental, que isso é fundamental numa sociedade conectada como a nossa, saber procurar emprego, saber procurar informações, obter material de domínio público, material de pesquisa e, principalmente, ter conhecimento de segurança da informação, conceitos básicos do dia a dia, como controle de senhas, como o que se deve ou não clicar, ou fazer backup, porque um cidadão que conhece os seus dados pessoais e sabe exercer os seus direitos desse mundo digital é um cidadão mais protegido e mais eficiente. E também eu acho muito importante o Estado, quando for atuar nessa situação, essa nossa lei 14.180, a nossa lei de política de inovação, eu acho interessante que essa lei, no seu artigo 3º, ao estabelecer os seus princípios, ela coloca grande parte desses princípios como os protagonistas dessa revolução tecnológica, duas figuras essenciais que às vezes são esquecidas, o professor e o aluno. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar, a gente tem que fazer agora um breve intervalo. O Preservar é Lei faz uma pequena pausa, a gente volta já. A gente está de volta com Preservar é Lei. O assunto desta semana é educação digital. Eu continuo conversando com Walter Capanema, advogado e professor de Direito Digital, e com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e do Conselho Nacional de Educação, Ivan Siqueira. Professor Ivan, a gente sabe que muitas escolas particulares, mesmo antes da pandemia, já adotavam o ensino híbrido.
E quando a gente pensa nas escolas públicas, o que o senhor pode falar a respeito disso? Muitas escolas públicas, que também nós temos uma diversidade, o Brasil é muito diverso, né? Tanto do ponto de vista regional e muitas vezes até na micro-região. Então, a gente tem trabalhos excelentes, excepcionais em escolas públicas pelo país. A dificuldade é que isso não acontece em todas as mais de 400 mil escolas que nós temos no país. Então, o nosso problema é a desigualdade. Então, há muita criatividade que já vinha antes da pandemia e em função disso, a gente teve essa condição. Mas, infelizmente, o problema é a desigualdade. Walter, as leis e normas vigentes que nós temos aqui no Brasil são suficientes para regulamentar a educação digital no nosso país ou a gente ainda precisa avançar? Eu creio que nós temos até lei demais. Nós temos quase 15 mil leis, sem contar alguns milhares e milhões de atos normativos. Nós precisamos mesmo justamente de um interesse público, do poder público, em fazer cumprir essas leis. A nossa Constituição é uma norma fundamental, importantíssima, que já coloca lá as diretrizes principais. Nós temos a Lei de Base de Educação, nós temos essa Lei de Inovação do Ensino. Leis nós já temos o suficiente, nós precisamos justamente dar execução a elas. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem acesso à internet? Importante pensar nisso para entender melhor a exclusão digital no Brasil. Vamos assistir agora a um vídeo sobre as várias formas de exclusão digital. A exclusão digital é um grave problema social brasileiro. Não é só uma questão de ficar sem acesso às redes sociais, não. A exclusão digital te impede de gozar da chamada plena cidadania. Afinal de contas, a ONU, em 2014, disse que o acesso à internet é um direito humano do século XXI. O mais legal desse tema é que você pode atribuir a exclusão digital a diversos aspectos. Então, a gente categoriza a exclusão digital. A primeira forma de exclusão digital é a chamada exclusão instrumental. É o acesso puro e simples aos equipamentos necessários para acessar a internet. A gente pode pensar, por exemplo, que nem todo mundo tem acesso a um computador ou a um celular com acesso à internet. O outro tipo de exclusão digital é o chamado infraestrutural. Não adianta nada você ter um computador ou um smartphone se não chega a internet na sua casa. A gente tem também a chamada exclusão financeira, que é a capacidade de pagar pelo serviço de internet. Você consegue observar que a gente tem uma gradação? De nada adianta ter o computador se não tem o serviço. Não adianta ter o serviço se você não consegue pagar por ele. Mas existem outros tipos de exclusão. A gente fala também da exclusão cognitiva, que é a capacitação do usuário para utilizar essas ferramentas. Essa inclusão cognitiva tende a ser mais necessária, por exemplo, para os falantes menos escolarizados ou para os mais velhos. A gente tem um outro tipo de exclusão, que é uma exclusão um pouco mais sofisticada, que é a exclusão linguística. Como a maior parte dos textos na internet está escrita em língua estrangeira, majoritariamente o inglês, vários usuários não conseguem entender os conteúdos. Ou mesmo os textos escritos em português, devido à nossa alta taxa de analfabetismo funcional, esses usuários vão ter dificuldade para interpretar textos um pouco mais complexos. E aí, professor Ivan, a gente está preparado para combater essas formas de exclusão digital? Olha, como disse o Dr. Walter, nós temos os instrumentos legais, a Constituição, nós temos a LGPD, nós temos a LDB, nós temos diretrizes, nós precisamos fazer cumprir as leis, nós temos recursos, nós somos um dos 10 PIBs do planeta, são mais de 200 países no mundo, nós estamos entre os 10 em relação ao PIB. O nosso problema aí é em relação à desigualdade, ou seja, a distribuição, né, dos recursos que são produzidos no país. Nós temos universidades federais, universidades estaduais, algumas municipais, universidades públicas em todas as regiões do país. Nós produzimos um número considerável de pesquisa nas áreas centrais. Então, nós não somos um país que deveria ter esse tipo de problema na extensão em que ele aparece no Brasil. Tá? Então, o nosso problema é uma falta de agenda, que eu diria que é uma falta de projeto para o país e que considere exatamente toda a sua população como cidadão e cidadã. Walter, a ONU reconhece que o acesso à internet é um direito humano. Quais são os direitos que as pessoas que estão conectadas à rede mundial têm? De certa forma, tem tudo a ver com a Constituição. O primeiro deles, o mais importante, é a liberdade de expressão. Cada vez mais a liberdade de expressão é um direito importante, porque a liberdade de expressão não é apenas o direito que você tem de falar o que você quer.
é principalmente o direito de você reivindicar aquilo que você acha que é importante. E a internet, por ser a praça atual, a praça da comunicação atual, onde as coisas acontecem, onde as ideias circulam, é fundamental para tanto. E outro direito fundamental é o direito à comunicação. Afinal de contas, graças à internet, com um clique, com um apertar do mouse, a gente consegue compreender, entender tudo, conhecer informações do outro lado do mundo. Então, a internet, eu diria que a internet ela potencializa os direitos constitucionais. Ela torna a Constituição, esses nossos direitos tão caros do artigo 5º, os direitos sociais do artigo 7º, potencializados. Ele vitamina esses direitos, ele torna esses direitos mais abrangentes, mais incisivos, mais poderosos. Portanto, a internet é a grande vitamina da Constituição. Professor, em pesquisa recente, o INEP divulgou que 98% das escolas em todo o país adotaram estratégias não presenciais de ensino durante a pandemia. E aí divulgou também dados sobre reuniões virtuais, comunicação entre estudantes e professores. Gostaria que vocês dois comentassem esses números. São expressivos, não? 98% das escolas do país? O país ele é muito diverso, então nós temos uma situação que é muito diferente nas escolas ribeirinhas, escolas do campo, as escolas quilombolas, as escolas indígenas, nas periferias das grandes cidades, das capitais. Tá? Então, a gente tem situações muito diferentes, onde, de fato, não dá para você usar a mesma régua, né? Tanto do ponto de vista do acesso à conexão, do ponto de vista do acesso a equipamentos, quanto do ponto de vista do próprio acesso à escola e, obviamente, das condições sociais dessas famílias. Então, quando a gente observa esse conjunto de informações, a gente observa que a situação foi muito ruim. E como que a gente sabe? Pelos resultados que já estão aparecendo em relação ao déficit de aprendizagem nesse período, que na melhor das hipóteses, quando a gente observa o fenômeno internacional, nós estamos falando aí de 1, 2 ou 3 anos de retrocesso para grande parte dos estudantes. E quem são principalmente esses estudantes? Esses estudantes mais carentes que têm, obviamente, dificuldade de ter essas condições mínimas que a gente comentou aqui. Walter? É realmente complicado se falar numa estatística única para o Brasil, porque o Brasil não é um país. O Brasil são vários Brasis, são vários países desiguais, e nessa desigualdade aqui a gente tem acesso à internet diferente, nós temos aqui conhecimento dos professores desses recursos também de forma diferente. Você não pode comparar uma pessoa que mora numa grande capital do Sudeste e tem, às vezes, uma internet rápida, um professor treinado, com uma pessoa que mora num lugar mais afastado, de uma internet mais lenta, e o professor não teve, infelizmente, esse treinamento. É um país absolutamente desigual. Então, você não pode utilizar esse mesmo número para todos. O que se precisaria, para tanto, é você ter uma política pública em nível nacional que levasse em consideração essas desigualdades e, principalmente, colocasse como ponto focal principal os lugares onde essa desigualdade fosse maior. Professor, e como é que fica a situação das crianças que não tiveram acesso à internet? É possível correr atrás do prejuízo? Olha, sempre é possível se a gente tiver, de fato, um projeto para elas, né? Então, a gente sabe que as crianças são 2 anos, em grande medida, de impossibilidade de terem aula, de terem contato, portanto, de terem o desenvolvimento cognitivo, afetivo, educacional e tudo mais. Mas, evidentemente, para as crianças é possível a gente alongar essa recuperação no tempo. O drama, a dificuldade, ela é um pouco maior exatamente nos anos finais do ensino médio, porque são períodos de transição. Né? Então, sobretudo para aqueles que estão indo para o ensino superior ou para o ensino técnico, aí é mais difícil. Como é que você faz essa recuperação em progress para quem está já no ensino superior ou para quem já está terminando? Então, é mais difícil. No caso específico dos anos iniciais da educação infantil, a gente pode alongar e, obviamente, já tem projetos sendo discutidos para fazer essa recuperação. Antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. Que é a seguinte: pensando em implementação de políticas públicas, quais são os desafios que a gente tem daqui para frente? Nós temos o Plano Nacional de Educação, que termina agora em 2024, portanto 10 anos, que previa ali
né, as metas para a gente avançar para cada uma dessas etapas, ou seja, educação infantil, para o ensino superior, em relação à vaga de creche, etc. Os desafios, eles são os mesmos, eles só se mostraram agora. Então, a gente precisa ter vagas nas creches para as pessoas mais carentes, a gente precisa ter educação integral para um número percentual maior de estudantes de educação de qualidade, e a gente precisa dar uma resposta praticamente para 1/3 dos jovens, daqueles que terminam o ensino médio, que não vão para a universidade e não vão para lugar nenhum. Porque de todos que terminam o ensino médio, né, a gente já sabe que uma parte pequena vai para o ensino superior e apenas 10%, na melhor das hipóteses, vai para alguma modalidade técnica. O que significa que pelo menos 1/3 não vai para lugar nenhum. Então, esse é um desperdício gigantesco para o país. Quando a gente considera que a educação básica, de modo geral, não tem conseguido cumprir os objetivos da educação, a gente pode imaginar o quadro que nós temos aí em termos de desafios. Walter, queria ouvir sua opinião. Eu vejo o seguinte, é interessante até um advogado falar isso, mas nós já temos lei demais. Nós precisamos de ter justamente uma iniciativa, principalmente o interesse público em implementar essas medidas. E eu vejo, Priscila, que talvez a medida mais importante aqui, e até que seria quase que uma estratégia para o nosso país, é ter uma internet de qualidade para todos. Porque se, por um lado, a internet pode parecer que ela pode trazer uma desigualdade, afinal de contas, tem pessoas que não têm o acesso facilitado. Por outro lado, uma internet rápida no Brasil todo, o que eu vejo aqui talvez um pouco como uma utopia, ela pode permitir que pessoas que estão nas partes mais afastadas do país, que essas pessoas possam ter o acesso ao mesmo conhecimento que as pessoas das grandes capitais, que os alunos das grandes capitais. Eu vejo que o ensino digital ele vem para ficar por causa disso. E pense também nos grandes centros, também nas situações das pessoas que estudam à noite. Nós estamos vendo o aumento da insegurança pública, né, nas grandes cidades. As pessoas querem estudar presencialmente, mas tem medo de sair de casa, tem medo de repente, a um bairro que à noite fica mais perigoso. Então, o ensino digital ele conseguiria suprir esse problema. Eu agradeço demais a presença do professor Ivan, do Walter. Muito obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos, pela presença de vocês aqui hoje. Até a próxima. O Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.